muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, eu sou o Pedro. Pedro, essa é a sua primeira vez aqui no programa. Você gostaria de se apresentar pra gente? Então, meu nome é Pedro, como eu falei. Eu sou estudante de licenciatura em cinema e audiovisual. Eu sou um grande fã do cinema nacional, japonês e sul-coreano. E fã de carreirinha do podcast. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Eu vi, essa semana eu estava meio de bobeira zapeando nos canais e resolvi parar no Canal Brasil na hora que estava começando Noite de Alface. Noite de Alface é um filme até bem recente e ele é um filme sobre amor na terceira idade. E eu acho que é uma raridade você ver esse tipo de filme, né? E é um filme bem interessante. O ritmo dele é bem lento, assim, porque ele é bem contemplativo, mas eu acho que ele trata o tema de uma forma muito delicada e muito bonita, assim. É um ótimo filme, é uma recomendação. Ele é curtinho, apesar de ser lento, e eu acho que ele vale a pena ser visto. Noite de Alface? Noite de Alface, O nome é um pouco engraçado, mas faz sentido ao ver o filme. É com a Marieta Severo? Isso, com a Marieta Severo, exatamente. Legal, eu não conheço, vou dar uma procurada. Então, o programa de hoje foi uma sugestão do Pedro, né? Pedro sugeriu pra gente falar sobre Pincoega, mas como eu não consegui encontrar alguém disponível para conversar com a gente, eu joguei um verde e o Pedro se ofereceu para participar. E eu agradeço muito, né, não só pela sugestão, mas também por ter topado participar do programa, Pedro. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre o Pincoega. O que é Pincoega, Pedro? Pincoega, ou filmes rosa, né, traduzindo do japonês, eles são filmes japoneses seria o equivalente ao sexploitation, né? São filmes que eles exploram temas de sexualidade. Normalmente eles não têm um orçamento muito alto. Eles são gravados em poucos dias e a intenção deles era levar as pessoas pro cinema, porque era numa época em que as pessoas estavam ficando mais em casa por causa do surgimento da TV, e como em todos os outros países isso também aconteceu, né? Outras ondas de filmes explorando a sexualidade, porque a TV não podia mostrar nudez ou cenas de sexo, coisas do tipo. O cinema resolveu explorar essa liberdade, mais ou menos, né, que ele tinha para mostrar essas coisas e para atrair as pessoas para o cinema. E, no caso, o Japão, por ele ter muitas particularidades referentes ao uso de nudez e sexo em arte, né? Ele tem leis de censura bem pesadas. Os Pincoegas também têm suas particularidades e suas diferenças, sejam culturais ou estéticas. Então, é isso. Eles são o sexploitation do Japão, basicamente. Quais são as diferenças deles para um sexploitation americano, assim, um filme da Doris Wishman, por exemplo? As diferenças, eu acho que estão ligadas principalmente às sensibilidades do Japão, né?
eles, mais do que qualquer outro tipo de sexploitation, eles são muito ligados, são filmes muito ligados à violência, seja ela sexual ou não, e são filmes muito políticos, mesmo que eles sejam bem comerciais, porque o Japão, ele tem esse lado, como eu falei, da censura. Então, quando você trata um tema sexual no Japão, de certa forma, você está meio que batendo o seu pé sobre algum ponto político, porque é um tema muito sensível no Japão, e isso é desde sempre, assim, desde que foi estabelecido lá na era Meiji, né, que o Japão não poderia ter conteúdos obscenos, porque eles achavam que isso era o decaimento da sociedade. Isso se tornou um tema sensível e abrange o Japão até hoje. Sim, o Japão passou por uma crise de natalidade e envelhecimento da população, e isso faz muito parte da sociedade, está muito encruado. Então, eu acho que, mais do que, mesmo que os outros países tenham uma certa forma de repressão, às vezes muito ligado ao cristianismo, como é nos Estados Unidos, né? No caso, que quando surgiu o sexploitation por lá, era muito para quebrar esse padrão assim, de culpa cristã. No Japão, eles têm a sua singularidade cultural. Assim. Eu acho que, até no livro do David Decker, né, ele fala um pouco no Eros Plus Massacre, que quando você vai falar sobre o cinema do Japão, não tem como você desviar da camada cultural assim, do Japão, não no sentido de tipo, você separar o Japão como um lugar estranho ou exótico, como muitas pessoas fazem, mas é você entender que o Japão tem sensibilidades culturais bem diferentes devido à história bem diferente que o país sofreu, né? Não é um lugar estranho ou exótico, é só um lugar com sensibilidades diferentes, que não é pior ou melhor do que outro lugar, apenas diferente, né? Uhum. Não, você falou do livro do David Desser, que a gente menciona no nosso episódio sobre o Numero Bago, e ele fala, né, e como os filmes, né, eróticos, né, os Pinkwega, giram sempre em torno, né, de estupro, de sadismo, tortura, né? Em compensação, não pode ter pelos pubianos, muito menos sexo explícito, né, que é proibido, né? E muitos ocidentais acham graça disso, né? E o David Desser vai mencionar essa diferença cultural que eles têm, né? Que coisas assim. Os dois filmes que a gente vai falar, né, tem gang rape, né? Eles, de certa forma, são filmes de rape e revenge, né? Eu acho que eu escolhi os dois porque, mesmo se tratando do mesmo tema, eles são filmes completamente diferentes, né? São filmes bem diferentes né, porque ele se encaixa muito lá no espírito lá dos anos 60, 70, né, quando o Numero Bago, e já o outro é um pink violence, né? Sim, total. O engraçado do Zero Woman, né, é que ele é extremamente comercial no sentido de que também ele virou uma série de filmes, assim. Nos anos 90 teve uma revitalização e um reboot, e nos anos 2000 também. Então, ele se tornou tipo uma estampa de pink violence, e é muito diferente do Go Second Time Virgin, né? Estou dando spoiler dos filmes, mas no sentido de que o Go é exatamente como você falou, ele continua nessa onda no Verbago, e ele é bem experimental, é bem contestador do próprio Pinkwega, né? Ele ataca a própria estrutura do Pinkwega e como a sociedade interage com esse tipo de filme, do contrário do Zero Woman, que é basicamente vendendo para esse tipo de público, né? Vamos falar dos
Dos primeiros, como é que começa o Pinkwega? Porque assim, eu li 3 livros, né, para o programa. Na verdade, eu li 2 e eu li um pedaço. Né? O primeiro foi o Eros Plus Massacre, que tem acho que umas 10 páginas sobre Pinkwega. Tem um livro chamado. Não é nem um livro, é uma revista chamado Tokyo Grindhouse. Né? É o volume 1, né, que é o Pink Violence Bad Girl Cinema, que eu comprei quando eu fui falar sobre o Prisioneira Feminina 701 Scorpion. E o outro foi o Behind the Pink Curtain. E cada um dá um ponto diferente para o começo do Pinkwega, né? O David Desser vai falar que foi em 64, mas você já tinha antes, né? Nos anos 50 você já tinha os Pinkwega pelo menos as versões documentais, né? Porque eles vão falar que filme ficcional era censurado, né? Você mostrar erotismo em filme ficcional lá nos anos 50. Tanto que você tinha filmes educativos, como eles chamavam, né? Que na verdade era só uma desculpa para mostrar erotismo nos filmes. Mas essa revista do Tokyo Grindhouse, ele vai falar que é nos anos 50 ele começa com filmes sobre mergulhadoras de pérolas, né? Que vai ser o Revenge of the Pearl Queen e Girl Diver Trembles in Fear, né? Que vai ser de 56 e 57. Essa geração desses semi-documentários eróticos dos anos 50, eu acho que eles podem ser considerados pré-Pinkwega, né? Eles são a gênesis ali, mas não exatamente a própria, não sei se eu chamaria de vanguarda, o próprio movimento Pinkwega, assim, que, como o Desi falou, começa em 64, né? Com Daydream, teve Gate of Flash em 64 também, então eles são os iniciadores assim, do Pinkwega, né? Porque, exatamente como você falou, era censurado a nudez em filmes ficcionais e o que chamou a atenção dos cineastas no Japão era exatamente, tipo, no resto do mundo também era bem... não se usava muito a nudez, né? Era um tabu também no resto do mundo, mas aí começou a se apresentar a nudez nos filmes da própria novela vague francesa e com o Russ Meyer nos Estados Unidos, e o Japão começou a observar aquilo e começou a trazer para os seus próprios filmes também, né? A tentar burlar essa censura do governo japonês, né? De tentar furar esses bloqueios. E aí, em 64, que teve os primeiros de ficção, e meio que se abriu a porta para os Pinkwagas. Mesmo que alguns filmes depois de 64, envolvendo nudez e erotismo, não sejam considerados Pinkwagas por não ser exatamente o tema principal abordado. Eu acho que essa é a maior diferença, né? De quando se começa os Pinkwagas em si. Mesmo os documentários semi-documentários de 50 abordando o erotismo, eles não eram o tema do filme, né? O sexo em si não era a porta de entrada, né? E também eles não têm as mesmas ferramentas que os outros Pinkwagas usam, que é referência a violência, sadomasoquismo e essas características, né? Esses pontos característicos que os Pinkwagas normalmente possuem começaram a ser usados só a partir de 64, né?
Vamos falar sobre esses dois filmes, né? O Daydream e o Gate of Flash. O Gate of Flash, aliás, foi dirigido pelo o Seiji Suzuki, né? Ele vai fazer alguns filmes muito importantes lá para Nobunaga Bago. Sim, o Gate of Flash, ele é um Kinkeiga que tem muita da sensibilidade da Nobunaga Bago, né? E são movimentos que eu acho que são difíceis de se separar, porque um influencia muito o outro, dessa forma, né? Eu vi esses dois para me preparar para o programa e gostei bastante, assim. O Daydream, ele lembra um pouco, né, alguns filmes sexploitation, né, que a história do Daydream é que um rapaz vai no dentista. Aliás, a gente até tava conversando sobre dentista hoje, antes de começar a gravar. A gente vai no dentista, aí toma uma anestesia e aí ele vê uma moça e aí ele começa a fantasiar sobre coisas que ele faria com a moça ou ver a moça sofrendo alguns ataques. Já o Gate of Flash, ele conta a história de um grupo de prostitutas, né, no pós-guerra. A gente falou do Seiji Suzuki, tem um ator que trabalhou com o Suzuki, que foi o Joe Shigido, que fez aquele Branded to Kill, que é maravilhoso. Eles são dois filmes bem ansiosos, assim, que acho que levam um pouco do resto dos os Pinkoegas, eles levam muito da ansiedade da sociedade japonesa, eu acho, meio que carregando também um pouco da Nobunaga Bago, que também expunha muito depois da Segunda Guerra, assim. Eu acho que tratando de ir no dentista é algo que é um medo, assim, mundial, né? Todo mundo tem um pouco de medo de ir no dentista, e ele trata essa junta com o sexo, né? E o erotismo, porque é uma coisa que é recorrente nos Pinkoegas, né? É o Eros plus Massacre, né? Que é a mistura das identidades do erotismo com a da morte, né? Que é o que o David Besser fala lá no livro. E é engraçado que eles começaram com essa ansiedade que permeia, assim, o resto dos filmes todos, né? Eu acho que não escapa dessa sensação pós-guerra em nenhum dos filmes que vieram em consequência disso. Eu acho que só lá para os anos 90 os Pinkoegas eles saem um pouco dessa ansiedade, assim, né? Que é quando entram os 4 reis ou 4 demônios, depende de onde você vai ler dos Pinkoegas, né? Aí eles começam a fazer início de pornografia também, né? Que depois que a pornografia entra em cena, os Pinkoegas precisam se modificar, né? Então eles perdem um pouco dessa ansiedade do pós-guerra, mas nos anos 60 e nos anos 70 é muito marcado isso, né? Sim, e aí falando dos anos 60 e 70, a gente tem que falar da influência da contracultura para os Pinkoega, né? E não só da contracultura, mas também da própria Nobunaga Bago, né? Você vê que muitos diretores filiados da Nobunaga Bago vão trabalhar com Pinkoega, muitos roteiristas também, né? Tem o roteirista do Go Second Time Virgin, do Violated Angels, né? E do Exodus of Angels, né? Que é os 3 do Koji Wakamatsu. Também foi roteirista de filmes do Nagisa Oshima, né? No Diário de um Ladrão de Shinjuku e dos 3 bêbados ressuscitados, né? E aí ele até vai fazer um filme
muito interessante, mas isso a gente deixa para quando a gente fala do filme. Vamos falar também sobre o impacto. Você podia me dizer qual que foi o impacto desse gênero no cinema japonês, na cultura em geral? O impacto, eu diria que foi uma aceitação, mais uma abertura para explorar esses tipos de tema, né? Que até hoje isso é influenciado no Japão. Eu acho que em outras formas de entretenimento em si, né? Os próprios Pink Violence, como você abordou em alguns episódios já, eles são grandes influências para as pessoas tipo Tarantino, né? E no próprio Japão, hoje em dia, muitos produtos audiovisuais, assim, sejam os próprios filmes ou animes, né? As maneiras como eles tratam a sexualidade e o erotismo vem muito da época dos Pincoegas, né? E até o surgimento dos Pincoegas e ter essa aceitação mais de massa da sexualidade, isso era uma coisa muito retraída, né? Porque o Japão teve um grande boom de arte ligada a erotismo antes da Era Meiji, né? E por conta dessa quebra lá na Era Meiji, surgiram as leis de censura, que eles achavam que a decadência do Japão tinha sido causada por essa fixação do Japão com coisas eróticas, com arte erótica principalmente, né? Literatura e gravuras, teatro, tudo envolvendo o erotismo. A arte envolvendo o erotismo se tornou muito retraída, assim, se tornou uma coisa muito de escondida, ilegal, uma coisa muito de nicho, underground, né? Então, com os Pincoegas, como eles eram apelo para as massas, né? Isso meio que voltou à cultura, não se tornou algo tão underground, assim, tão por debaixo dos panos, né? E isso influencia até hoje. Eu acho que gêneros e subgêneros de audiovisual, hoje em dia, grandes diretores como um que eu não gostaria de falar o nome, porque saíram umas acusações feias dele há pouco tempo, mas eu era grande fã até essas acusações saírem. É clara a influência dos Pincoegas e da Pink Violence, né? Como está incrustado na cultura japonesa. E isso dá para ver que, em paralelo aos próprios Pincoegas, né? Os mangás já vinham explorando bastante essa sexualidade, né? Normalmente começa na literatura no Japão essa exploração da sexualidade, mas como os mangás naquela época eram ainda uma arte muito de nicho, principalmente mangás para adultos, né? Tanto que vários filmes vários Pincoegas são adaptações de mangás, um que a gente vai falar hoje é uma adaptação de um mangá, né? Os Pink Violence normalmente são adaptações de mangá e os Pincoegas sofreram muita influência dos mangás, e os mangás depois sofreram bastante influência dos Pincoegas. E outros filmes internacionais pegaram um pouco da onda dos próprios Pincoegas, tanto para tratar de assuntos políticos relacionados à sexualidade e repressão sexual, ou até ansiedade adolescente, como é também um dos filmes que a gente vai falar, influenciaram. Eu acho que um outro exemplo que eu posso dar é o do Nikita, né? Que pega uma influência de Zero Woman, seja estética ou na história, ou coisas do tipo. Então, teve uma influência grande no Japão, no sentido de meio que abrir um pouco a cultura de massa
para explorar a sexualidade novamente, que agora é algo que é mais comum no Japão, e no mundial, no sentido estilístico e de estética, que é único ao Japão, né? A maneira como ele trata o erotismo e a violência e os dois juntos, né? Que eu acho que é algo muito singular esteticamente no Japão em relação ao resto do mundo, né? E muitos diretores consagrados, eles começaram no Pinkwaiga, né? Você vê o Takashi Miike, conta que ele começou fazendo Pinkwaiga, né? Sim. O outro diretor que eu não quero nomear também. Eu acho que eu sei quem é. Ele também ele andou flertando com Pinkwaiga, né? Sim. De certas formas, tipo, o Pinkwaiga, ele entra muito principalmente nos primeiros filmes de muitos diretores e em filmes clássicos japoneses. Você pode ver até nos mais inesperados, tipo, House, por exemplo, tem umas cenas esteticamente muito parecidas com Pinkwaiga, né? E publicidade, agora falando de House, eu pensei, tipo, House também é muito influenciado pela publicidade no Japão, e muitos diretores que começaram a publicidade também usam muito a estética do Pinkwaiga na publicidade, né? A publicidade do Japão, que é conhecida por aí por ser estranha, né? Mas, na verdade, ela é só um pouco esteticamente mais chamativa, digamos assim. E até na publicidade, assim, teve influência dos Pinkwaigas, porque eu acho que os diretores, na época dos Pinkwaigas, como eles estavam indo em marés que não tinham sido tão navegadas assim, eles estavam tentando burlar ali, passar a censura, então eles não eram só revolucionários no sentido temático, assim, eles tentavam explorar a estética de uma maneira mais livre, assim, né? Porque eles pensavam, eu estou chamando o público porque vai ter várias cenas de nudez aqui, né? É algo chamativo, o público vai querer assistir, então vou aproveitar e vou experimentar, né? Vou ser um pouco mais ousado esteticamente, um pouco mais ousado tematicamente, né? Que o próprio Wakamatsu, né? Ele explorou muitos temas políticos que ele se aproveitou do fato de ele estar fazendo Pinkwaiga, né? Ele falou, eu quero contestar um pouco dessa situação cultural que o país se encontra, aproveitando de que eu vou ter umas cenas de nudez aqui que chamam o público, eu quero que esse público saia dessa zona de conforto deles, né? E uma coisa, ele vai chamar isso de cavalo de Troia, né? Ele chama... E é uma coisa que o Scorsese vai chamar de contrabando, né? E era uma coisa que a pornochanchada fazia também, né? Uhum. Tem um documentário ótimo que tem na Netflix, histórias que nosso cinema não contava. Uhum. Maravilhoso. Exatamente, que menciona, né, como a pornochanchada, né, sobre essa ideia que a gente tem, né, de sexo, essas coisas assim, ela chamava o público, mas só que lá nos filmes eles discutiam assuntos como política, e até mesmo assim, se você for ver os filmes do Carlão, né, você vê umas questões existenciais que a gente vai ver pelo menos num dos filmes que a gente vai mencionar aqui. Uhum. Um dos filmes. O outro nem tanto. Mas é exatamente isso. Eu acho que em algum momento sexploitation em qualquer lugar do mundo vai se aproveitar disso, né? A pornochanchada, então, passando às vezes por debaixo do governo da ditadura militar, né? Conseguia inserir assuntos assim que jamais seriam tratados em outro tipo de filme, né? Eles jamais passariam, né? E o mesmo acontece com os Pinkwaigas do governo japonês. Eles se
aproveitavam, assim. O Akamatsu em si, ele era uma pessoa, assim, observada, não só pelo governo japonês, ele era, tipo, observado pelo governo americano também, né? Ele era tido muito como uma figura controversa, né? Então, ele até é proibido de sair do Japão, até hoje, se não me engano, porque ele recebeu esse banimento desde aquela época, né? Ele era uma figura controversa. Então, ele se aproveitava muito dos filmes para tocar nesses assuntos, né? E, nossa, tem uma série em específico, mas eu vou deixar para a discussão do filme, para falar sobre ela. Agora que já falamos sobre o tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram os Pincoega. Então, como eu conheço muito pouco sobre o tema, pedi para o Pedro me indicar 2 filmes que eu não havia assistido, ou seja, 2 filmes que estavam lá no meu ponto cego. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Qual foi o primeiro filme que você escolheu para mim, Pedro? Foi o Go Go Second Time Virgin, de 1969. Vamos falar sobre Go Go Second Time Virgin, mas antes, o João Cardoso tem um recadinho para vocês. Bom dia, cinéfilos. Aqui é o João Cardoso, do Volta ao Mundo 80 Filmes, querendo convidar vocês para escutar o podcast. Lá, a gente, toda semana, vai discutir um filme diferente, de um país diferente, sempre um filme que eu nunca assisti, de um diretor ou diretora cuja obra eu não tenho entrado em contato ainda. Então vocês vão sempre ouvir minhas primeiras impressões sobre o filme da semana. É sempre uma crítica curta sobre um filme de algum país diferente do mundo. Então eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá ouvir o Volta ao Mundo em 80 Filmes. Muito obrigado. O filme foi dirigido por Koji Wakamatsu, com roteiro de Masao Adachi e Kazuo Gaira Komizu. Estrelam o filme Mimi Kozakura, Michio Akiyama, Yoko Yamamoto e o Takeshi Kitano fazendo sua estreia no cinema. A trama de Go Go Second Time Virgin tem início no terraço de um edifício onde uma garota é violentada por uma gangue. Sem intervir, o rapaz sorrateiramente observa a cena em silêncio. Na manhã seguinte, ambos perambulam pelo terraço do prédio e conversam sobre o acontecido e divagam sobre a vida e a morte. Essa sinopse vem do Filmou. Eu gostei do filme. Esse é o filme que mais se aproxima da Numero Bago, né? Ele tem algumas escolhas estilísticas muito próximas dos filmes da Numero Bago, em especial dos filmes que estavam sendo feitos nessa época, né? Como Diário do Ladrão de Shinjuku, O Homem que Deixou o Seu Testamento no filme, né? E ele tem aliás, ele foi até escrito pelo mesmo roteirista do Diário de um Ladrão de Shinjuku, né? Que é o Masao Adachi. E eu achei interessante. É brutal aqueles primeiros 10 minutos, que é uma cena de estupro coletivo, que Takeshi Kitano tá lá. É brutal, né? E aí depois eles começam a engajar numa conversa existencial, né? Eles falam sobre os traumas deles, sobre que o garoto também sofreu abuso sexual, né? E esse filme, né, como é do Wakamatsu, né, ele é um desses cavalos de Troia, né? Ele vai botar cenas de sexo, mas para discutir assuntos mais profundos, né? E nenhuma cena é apelativa ao público, eu diria, né? Elas causam mais asco do que estimulam o público, assim, né? Elas são brutais, como você falou, são feias, né? Tanto esteticamente quanto psicologicamente, né? Tematicamente, elas são bem feias, assim. E é um filme bem amargo, né? Ele é curto, mas ele é difícil você digerir um pouco, porque ele é pesado, né? E ele tem seus momentos agridoces, assim, umas pausas de respiro, assim, que você sente um pouco de esperança por aqueles dois, né?
pela Fofo e o Kiko, né? Mas logo depois ele já vem com um novo soco diferente na boca do seu estômago, né? E ele é um filme, assim, muito, de certa forma, pessimista, mas ele espelha, eu acho, o pessimismo adolescente do Japão naquela época, né? Eu acho que esse o tema, um dos temas explorados mais importantes, assim, né? Era a falta de esperança dos adolescentes japoneses daquela época, que é um tema que é abordado de outras formas no Berubaga, né? Mas dessa forma mais ligada ao núcleo familiar e à violência sexual, eu acho que ele é o mais pontual, né? O diretor desse filme é o Wakamatsu e o roteirista é esse roteirista que é o Masao Adachi. E uma coisa interessante que eu descobri sobre ele, mas eu descobri quando eu tava estudando no Berubago. Ele foi preso, né? Ele nos anos 70, né? Ele vai para o Líbano, ele entra no Exército Vermelho japonês, vai para o Líbano e lá ele apoia o movimento de libertação da Palestina. Tanto que eles têm um filme, o Wakamatsu e o Masao Adachi, eles dirigem um filme que se chama Red Army PFLP Declaration of War, que é sobre o movimento de libertação da Palestina, né? E foi exatamente isso que causou ele de sair do Japão depois e ficar tipo, na lista de pessoas perigosas, né, do governo japonês e dos Estados Unidos, né? Eles tinham um olho no que ele estava fazendo o tempo todo. E aí o Adachi vai até ser preso. Não sei se o Wakamatsu é preso, mas o Adachi é preso e é extraditado pro Japão, fica lá preso um tempo e depois volta e tá fazendo filme até hoje, né? Ele até fez um filme em 2022 sobre o assassinato do primeiro-ministro, né? O Shinzo Abe. Mas vamos voltar pro filme, desculpa. Peço desculpa pela digressão. O Wakamatsu, ele, antes de se encaminhar para esses filmes mais políticos, ele trabalhava no estúdio, né? Ele, quando decidiu seguir para uma linha mais política, assim, né? Depois desses acontecimentos, ele virou independente, né? Abriu o Wakamatsu Studios dele e por aí ele lançou esses 5 eigas mais experimentais, assim. E no início dos Cinco Eigas, eles eram mais cinema independente, né? Os estúdios, eles flertavam com os Cinco Eigas, assim, com erotismo, mas eles não faziam grandes lançamentos, né? De cinema erótico. Mas a partir dos anos 70 que eles começaram a se voltar mais para a produção desse tipo de filme, né? Que é o que até a gente vai discutir no próximo filme. Mas nesse início eles eram mais independentes, né? Como é o caso desse aqui. E uma coisa que me lembrou esse filme foi aquele movimento que teve na França nos anos 90, começo dos anos 2000, que é a nova extremidade do cinema francês, né? De tão pesado e de tão político, né, que é o filme, né? Me lembrou o Irreversível, o Calvário, né, que são filmes que também, né, falam sobre violência sexual, né, e acabam te dando um soco na boca do estômago, como você mencionou, né? E uma outra coisa desse filme também que me lembrou é como esse filme
ele busca explorar os limites do cinema, junto no Berubago, né? Do Berubago eles estavam tentando explorar os limites, né, da linguagem do cinema. Como todo o novo cinema, né? Eles vão... E aí, nesse caso, também vai do tema, né? O tema, né, como a gente já falou, né, eles vão querer buscar justamente aquilo que é mais extremo. Eu acho que o filme, como ele tem esse tom crítico dos próprios Cinco Eagles, né? Ele busca tirar essa sensação de escopofilia, né? Do espectador, de que ele é uma pessoa que está assistindo aquela violência como um agente passivo, né? De longe. E isso meio que acaba deixando ele nessa zona de conforto de que ele é um mero espectador e ele chega a tratar a violência como entretenimento, né? Os filmes normalmente fazem isso. Então, o filme ele critica diretamente esse tipo de abordagem, né, da violência, principalmente a violência sexual contra a mulher, né? Ele também trata a violência sexual contra homens também, né, que não é muito comum seja no Cinco Eagles, seja em qualquer tipo de filme, né. Naquela cena em específico, em que a pouco ela se vira pro espectador, né, e fala da violência que ela sofreu e da violência que a mãe dela sofreu e sobre as lágrimas que ela derramou, né, meio que falando que aquilo é falso, né? Que aquilo é um filme. Você está assistindo um filme, mas eu sei que você está aí, eu sei que você está vendo esse meu sofrimento, e esse sofrimento existe na vida real. E ela xinga o público, inclusive, né? Ela xinga o espectador, né? Tipo, você não vai ficar aí só passivamente assistindo isso, não. Tipo, se essas coisas existem na tela de cinema, é porque, elas acontecem na vida real, e dois, tem gente que assiste elas no cinema porque acha que tá protegida pela quarta parede, né? E aí ele quebra com isso, ele te tira da zona de conforto, né? E é impressionante para um filme que se vende como filme sexual, assim, né? Filme para a pessoa se sentir estimulada. Ele não quer isso, ele quer que você repense a sua relação com esse tipo de consumo de obras de arte, né? Eu teria várias ressalvas para alguém que se excitasse com esse filme, né? Nossa, muitas. Assim, procurar psicólogo seria tipo a primeira coisa que deveria fazer. E você mencionou da mãe, né, que ela, a Popo, também é fruto, né, de uma violência sexual, né? A mãe também foi estuprada, concebeu a Popo, né? Então, violência sexual está sempre muito marcada, né? Até numa sociedade tão restritiva, tão moderada como o Japão, né? Como o Japão se apresenta, né? A violência sexual é uma prática constante, né? Uma triste realidade na história japonesa. É um caso muito infeliz, assim. Eu soube há pouco tempo que lá no Japão, né, semelhante aqui, mas diferente de muitos outros países, existem carros específicos em trens, né, e no metrô, para mulheres, né, em certos horários de pico, como exatamente aqui no Brasil tem, né? Porque a quantidade de violência sexual em trem e metrô no Japão não era brincadeira, era um caso absurdo, assim. A cada 3 trens que passavam, assim, passam muito trem e metrô no Japão, tinha um caso de violência sexual, sabe? Era algo mais absurdo do que aqui. E eu soube dessa história do carro separado para as mulheres porque era num podcast de pessoas que
moraram no Japão, né? Não eram originalmente do Japão, e elas estavam comentando diferenças que o Japão tem, né? E aí elas comentaram que era um menino que era da Austrália, um que era da Inglaterra e um americano. E aí eles comentaram que, tipo, isso era muito diferente do país deles, ter um carro separado para mulheres por causa dessa situação da violência sexual. Aí eu fiquei pensando, nossa, aqui no Brasil é igual, infelizmente, né? Também tem um carro separado, né? Eu vou falar sobre uma coisa que eu não consegui entender o sentido, o simbolismo. É que então, a Popo e o Tsukito estão conversando, e aí ele conta, né, que também foi abusado, e aí ele convida ela para ir na casa dele. E aí quando ele chega lá na casa dele, tem 5 corpos, porque ele foi e matou os caras que estavam abusando dele. Mas nesse momento você muda o filme para aparecer cores, né? Justamente nesse momento o filme deixa de ser preto e branco e passa a ser colorido nessa cena. O que foi? O que você acha que teve por trás do Wakamatsu para fazer essa mudança? Era por causa de chocar, por causa do vermelho, do sangue? A minha interpretação para ele ter escolhido usar a cena em cores em específico, né, é para se assemelhar a outros filmes de Pincoiga, né, que tenha esse colorido chamativo, assim, e a cena em si, primeiro ele mostra os corpos, né, do assassinato, depois ele mostra a violência sexual como se fosse porque é uma orgia, né? Eles estavam fazendo uma orgia e botam o menino no meio e abusam a ele. É como se fosse uma cena de orgia de outros filmes com coisa, né? E é uma maneira dele, tipo, assemelhar essa violência sexual com outros pincoelhos e diferenciar a violência que o menino sofreu da que ela sofreu, né? Enfim, ele usa para as duas coisas, né? Para se assemelhar ao pincoelho e aí terminando no assassinato, né? Que novamente ele transforma uma coisa usual numa coisa mais brutal, assim, né? Ele quebra a sua imagem do que você está acostumado a ver em outras obras e ele diferencia o que aconteceu com a menina, né? Tanto que o outro uso de cores que ele faz, quando tem o flashback da primeira violência que a Popo sofreu, né? Ela é azul, né? E é estranho, dá um ar meio onírico, né? Parece que ela está sonhando com a violência anterior, é bem esquisito, assim. E eu acho que ele faz essa diferenciação dos 3 atos de violência pelos usos de cores, né? Sim, faz sentido. E o final do filme, sem contar o que acontece no final, mas assim, junto com o final do filme, o Wakamatsu ele põe algumas cenas da Sharon Tate, né, o Roman Polanski, né, talvez dos assassinatos de Helter Skelter, né? Do Charles Manson. Não sei, talvez ele queira falar que o problema da juventude não se estende do Japão, né? Não é só do Japão, né? Eu acho que era todo um zeitgeist que ligava os adolescentes à violência, né? Exatamente. Eu tive essa exata impressão, assim, né? E tanto que o que acontece no final também, sem dar spoiler, é um tropo bem japonês, né? De histórias de romance japonês, digamos assim, que ele mais uma vez subverte, né? Então, eles estão meio subvertidos, meio que ele pegando essa coisa bem japonesa e contrastando com essa situação, né, mundial, assim, que eu acho que
mundo todo soube, e até hoje sabe do caso dos assassinatos, né? Helter Skelter, e ele contrasta essas duas coisas, né? Ele diz, tipo, nós temos o nosso tipo de problema, né? É específico, tem suas especificidades, né? Mas é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Assim, é perceptível que acontece no mundo todo. Tem suas diferenças nos outros lugares, mas é uma coisa que precisa ter maior atenção de todos, né? Porque uma coisa dos Cinco Egas também é que eles não... o apelo deles, a intenção deles não era apelar só para o público japonês, era para eles serem comercializados internacionalmente, né? Isso acontece bastante também quando se passa mais para os estúdios, mas desde o início eles tinham essa intenção de vender para o resto do mundo, né? Então, chamar a atenção ligando com algo que o público internacional poderia compreender, eu acho que traz uma empatia maior, né, desse público internacional. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o filme? Eu acho que a gente abordou bastante aqui, né, que o filme ele é bem brutal e pesado, então eu só recomendaria aos ouvintes para assistir com precaução, né? Que é um filme que, quando você assiste, ele meio que deixa seu dia ruim depois, né? Digamos assim. Você fica meio que digerindo aquilo e ele não te traz sensações boas. Então, para quem é sensível a esse tipo de filme ou não quer ter um dia ruim, digamos assim, veja com precaução, né? Então, vamos pro próximo filme. Qual foi o segundo filme que você me indicou? O segundo filme que eu indiquei foi Zero Woman Red Handcuffs, de 1974. Vamos falar sobre Zero Woman Red Handcuffs, mas antes, a Dri, do Cultura Pop a Rigor, tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi dirigido por Yukio Noda, com roteiro de Fuyo Konami, Hiro Matsuda e baseado no mangá de Toru Shinohara. Atuou no filme Miki Sugimoto, Eiji Go e Tetsuro Tamba. Depois que a filha de um político é sequestrado por uma gangue implacável, uma policial brutal é libertada da prisão e enviada atrás deles. Essa sinopse vem do Interfilmes. A gente falou que os dois filmes eram bem diferentes e são, né? Esse é bem diferente do nosso primeiro filme, porque esse filme se encaixa no Pink Violence da Toei, né? A Toei, né, no final dos anos 60, a Nikatsu, ela lança um subgênero do Pinkwig, que é o roman porno. E aí, para competir, a Toei faz o Pink Violence, né, que era uma série de filmes protagonizados por mulheres, né, geralmente eram filmes de gangues femininas, mas também você tem filmes de prisão de mulheres, né, como o Prisioneira Feminina 701 Scorpion, né, e esse filme, pelo menos naquele Tokyo Grindhouse, naquela revista, é considerado o ápice do Pink Violence, né? Ele diz que depois do Zero Woman foi só ladeira abaixo. E esse filme, como você bem falou, né? Ele meio que acaba influenciando outros filmes, né? E até no exterior, como Nikita, né? Assim, do Pink Violence eu já conheci alguma coisa, tanto que eu até recomendei um filme quando a gente foi falar sobre o Nuberubago, que é aquele Sex and Fury, do Norifumi Suzuki, né?
que é com a Reiko Ikki, que é uma versão topless do Lady Snowblood, né? E eu gostei desse filme, mas não é o dos meus favoritos nesse período, né? Eu achei legal a arma, achei que aquela primeira cena, porque o filme começa, né, com a Rey, ela tá numa boate dançando, e aí chega um americano, começa a flertar com ela, né, e começa a querer embebedar ela, né, fica dando uísque pra ela, aí leva ela pra casa, e aí ela tava na cama, e aí ele pega uma mala que tem vários instrumentos de tortura. E no que ele vai pegar, ela usa as algemas vermelhas, né, que estão lá no título, prende ele, dá um tiro no órgão sexual dele. E aí, mas como o cara é do corpo diplomático, ela vai presa, né? Ela era uma policial, e ela fez isso porque o cara tinha matado uma amiga dela. E aí ela vai presa, e aí corta para essa gangue. Na verdade, corta para o líder da gangue saindo da prisão, e aí logo em seguida eles já começam um novo golpe. E aí eles estupram a filha desse político japonês, e aí eles vão vender a garota para uma mulher, uma cafetina, né? E aí ela reconhece e fala assim, não, essa daí é filha do político tal. Aí eles falam assim, poxa, que ideia, que brilhante, a gente vai pedir resgate. E aí, com esse pedido de resgate, a polícia vai e chama a Rey para resolver, porque ela é muito mais brutal que os outros policiais, e ela acaba entrando para uma divisão chamada Divisão Zero, né? E nessa Divisão Zero você pode fazer qualquer tipo de violência que é permitido. É a versão Pinkwega do 007, né? Tanto que Zero Woman, como eu falei no começo do programa, viram uma série, né? Tem muitos filmes, eu acho que são 12 no total, se eu não me engano. São muitos. Assim, eu tenho todos eles. Eu não assisti todos. Eu não assisti todos, mas eu tenho todos. E, porque Zero Woman, desde do Algemas Vermelhas, né, é uma série que eu tenho um misto de amor e ódio, né? Eu acho ela fantástica no estilo, em algumas cenas pontuais, né? E toda essa brincadeira que ela faz com o 007, mas eu desgosto de muitas coisas, né, do filme, né, da exploração da própria violência sexual é uma delas, assim, né. E o caso que eu queria falar da relação com o 007 é que a Rey, né, os filmes de Zero Woman começam sempre com uma cena parecida com que o 007 começa, né? Que o 007 sempre começa com uma cena que termina para aquela primeira pessoa do cano da arma e o 007 matando o bandido, né? No caso da Rey, ela sempre lidando com um misógino diferente, né? E ela meio que atraindo ele pela sedução e no final ele morrendo. Basicamente, sempre tem essas cenas de abertura e envolvendo o objeto vermelho da vez, né? Os objetos vermelhos da Rey mudam, né? Ele não se mantém só na algema. Às vezes é um carro, o carro dela é vermelho, às vezes ela está com cabelo e batom vermelho, e eles mudam, né? A única coisa que não muda é que a Rey tem uma arma sempre na bota e uma arma no decote. É uma marca registrada da Agente Zero, né? Enfim, então ela faz essas subversões
do 007, né? É uma história de... Não é exatamente espionagem, mas é um policial, meio que um noir sempre, envolvendo casos ligados à violência contra mulheres, né? Ela, tipo, ela só se interessa por casos ligados a mulheres, né? E tem sempre um teor de sadomasoquismo, né, ligado. No primeiro filme tem cenas de amarração, tem o fato dela usar as algemas e tal. E como a gente acho que já falou algumas vezes, o sadomasoquismo está muito ligado aos pincoídas, né? E não seria diferente nessa série, né? Tem sempre uma trama, muitas das vezes nos outros filmes, uma trama que não tem nada a ver com a história, é só para ter sadomasoquismo, então tem uma trama paralela, tipo, no Final Mission, se não me engano, é um que a filha do vilão, ela é masoquista. E aí tipo, tem uma trama paralela com a filha do vilão, sendo masoquista, e no final juntam de uma maneira tipo, péssima as duas histórias e termina o filme. Então, ele é um exemplo bem claro de os pincoígas de estúdios mais voltados para público de massa, né? Que eles têm essa... nudez e violência exacerbada, às vezes só por ter, né? Um caso bem diferente do filme anterior, que tem um propósito, né? Não, eu achei algumas coisas até que não condiziam, porque o filme começa, né, com essa cena, você estabelece que ela é um super badass, né? E aí ela se deixar ser presa, ser amarrada por aquela gangue, porque ela está se infiltrando na gangue, ela conseguiria facilmente, né, dar cabo de todos os bandidos, assim, no primeiro momento que ela viu, né? Mas a gente não tem isso, né? Ela vai, fica dando corda, deixa ser violentada. Assim, apesar de eu achar gratuito, algumas coisas nessa cena me chamaram a atenção, né? Aquilo de que o vidro vai mudando de cor, né? Primeiro vai vermelho, depois roxo, depois azul. Mas eu achei bem mais gratuito do que o Go Go Second Time Virgin, né? Essa cena. Né? Eu achava que assim, ela podia muito bem dar cabo de todos. Mas aí não ia ter filme, né? Como você falou, a gangue dos vilões, né, desse filme, a primeira vez que a gente encontra é com um deles saindo da prisão e tipo, tem uma cena meio de camaradagem, assim, né? E a gente fica sem entender, né? Tipo, quem são essas pessoas, né, que a gente está acompanhando agora? Dá uma impressão, uma primeira impressão de que são pessoas normais, né? Como assim, tipo, a gente ganha empatia como qualquer cena, assim, tipo, não mostra eles fazendo nenhum ato terrível, né? Mas aí, logo em seguida, eles fazem aquela cena horrorosa deles tirando ela do carro com o namorado secreto e violentando a menina, né? A filha do político. E aí a gente, tipo, toma uma chicotada, assim, né? E é muito estranho, assim, é muito bizarro. É diferente do Go Go Second Time Virgin, né? Com eu chamo de gangue do Seu Madruga, né? O líder da gangue do Go Go parece muito com o Seu Madruga. Não sei se você tem essa impressão também, mas lá eles já são apresentados como pessoas horrorosas desde o início. Então a gente já tem um desprezo muito grande por eles, né? E nesse a gente tem esse contrabalanceamento esquisito, assim. E a gente tem até um desenvolvimento deles, assim, esse senso de camaradagem deles continua até o final, e é um pouco bizarro. E tem essas cenas extremamente gratuitas, assim, em contraponto com umas cenas de violência que eu acho que fazem sentido tematicamente, tipo a cena dela na prisão, onde as prostitutas batem nela, né? Enquanto os créditos do filme aparecem, né? Mostra tipo, uma dicotomia do tratamento dela para algumas mulheres, né?
é interessante esse uso, mas aí tem exatamente isso que você falou. Ela é demonstrada como, tipo, uma agente secreta mesmo, assim, né? Uma policial durona. E ela faz umas coisas bem desnecessárias para o próprio caso. Assim, né? O filme encerraria bem mais rápido se ela usasse essa competência toda que a gente viu, né? E mais, né? Quando você pensa nesse tipo de filme, né, trazendo de volta Sasori, né, Prisioneira Feminina 701, a protagonista geralmente dá cabo dos vilões, né? Nesse daí não. Nesse daí alguns dos vilões, né, a própria polícia acaba matando e até mesmo o próprio grupo acaba se enfrentando, né? Isso daí eu achei que poderia ter sido ela, né? Já que é o papel título. Essa cena eu não entendi. Quer dizer, ela derrota um dos caras, aí a polícia pega, aí tortura ele. Tem uma cena longuíssima de tortura. Se você achou que aquela cena de arrancar a orelha do cães de aluguel pesada, essa daí. Então, e aí eles torturam o cara e aí obrigam ele a dar uma informação pra mulher. Mas no que ele tá dando informação pra mulher, os outros percebem. Falam assim, peraí, por que estão dando informação? Por que ele tá dando a informação da polícia pra ela? Descobre, desmascara. Isso foi completamente... meio aleatório. Foi bem aleatório, né? Sabe, desmascarou... Assim, a própria polícia foi responsável por desmascarar ela. Eu fiquei meio assim, pra quê, cara? É curioso, né, que em meio a tantos personagens masculinos repulsivos, né, o que consegue causar mais asco seja justamente o pai da garota que foi sequestrada, né, o político. Mas como você falou, esse filme foi importante é importante lá no Japão, né? Tanto que você falou que foram quantas? Foram 11 sequências, né? Eu achava que o mais longo tinha sido o Prisioneiro 701, mas esse aí tem bem mais. A última delas foi em 2007, se não me engano. Zero Woman Art. E tem esses nomes engraçados, as sequências, né? Essa característica de cenas sem sentido ou coisas aleatórias, não muito bem explicadas, eu acho legal trazer à tona aqui, porque é uma característica que também é um pouco comum nos Pincoegas, tipo, tramas que às vezes desaparecem ou estão mal amarradas, e coisas aleatórias só para causarem cenas envolvendo nudez ou violência. São muito comuns e elas realmente não são muito bem pensadas, porque muitas vezes os Pincoegas, eles têm um tempo de produção ridiculamente pequeno, né? Os estúdios e até o pessoal independente, eles trabalhavam querendo uma margem de lucro muito grande. Então, eles faziam o máximo possível para diminuir custos. Normalmente, os filmes custavam menos que 1 milhão de ienes, né? Que para a gente seria o quê? Uns 20 mil reais, por aí. Então, e eles eram feitos, às vezes, em uma semana. O Go Second Time Virgin, ele foi feito em 4 dias, né? Da pré-produção após. Então, é um negócio muito rápido. Então, muitas das vezes, o roteiro vai na primeira revisão, se tiver revisão, né? Então, com tanto que gere cenas de sexo, eles não se importam muito, né? E violência, que é o que chama a atenção do público. Então, eles têm esses furos e essas situações. Se não me engano, a Nikatsu, quando ela faz o romano porno, né? O romano poruno, eles estabelecem que tem que ser feito em uma semana. Assim, eles botam um prazo de uma semana, o filme todo tem que estar pronto em uma semana, e é isso, se vira aí. E algumas vezes isso estimula a criatividade, né? Uma coisa meio Dogma 95, né? Que, tipo, por ter essas restrições, eles meio que acabam estimulando a criatividade dos diretores, né? Principalmente diretores iniciantes que querem se provar e fazerem coisas diferentes. Então,
eles geram uns filmes legais, né? Tanto que, há uns anos atrás, o meu interesse por Pincoega surgiu quando, no Festival do Rio, nos anos de 2017, eles mostraram a revitalização, o projeto que teve de revitalização do Roman Porno, né? Que foram diretores atuais do Japão, fizeram filmes naqueles moldes e, tipo, eles tinham as regras, né? Tinha que ser feito em uma semana, o filme da pré até após, tinha que evitar ter muitas locações, preferência ser de locação única, e tinha que ser um orçamento menor do que, nesse caso, foi 10 milhões de ienes, né? Mas, porque hoje em dia o filme está mais caro de qualquer jeito. Então, alguns diretores fizeram filmes, né? E eu vi todos no Festival do Rio naquela época e eu amei, assim, os filmes. E aí eu fui atrás de ver os originais, né? E foi assim que eu fui introduzido ao mundo dos Pincoegas. Então, essas limitações, elas são interessantes para estimular a criatividade, mas, ao mesmo tempo, elas resultam nesses problemas também, né? Você falou de como foi sua aproximação com Pincoega, e aí vamos falar da minha também, né? A minha, na verdade, foi mais recente. Eu vi aquele filme Assassination Nation, e aí as garotas se reúnem para ver aquele Delinquent Girl Boss Worthless to Confess, né? E aí elas vão e elas se vestem todas de sobretudo vermelho, porque as personagens desse filme também usam sobretudo vermelho, e a Zero Woman também, né? A Ray nesse primeiro uso, sobretudo vermelho, né? E aí eu comecei por Pink Violence, né? Fui nesse, depois fui lá na Prisioneiro Feminino Scorpion, e aí vi alguns, né? Principalmente quando eu tava fazendo esse episódio de 2 anos atrás sobre Pink Violence. Mas assim, não desgostei não do filme, mas eu achei umas coisas meio esquisitas. Tipo, duvidoso, certamente. E a música eu achei muito parecida com o filme da Meiko Kaji, né? A música tema desse filme é muito parecida com a Urami Bushi que a Meiko Kaji canta, né? Uhum. Eu fiquei assim, nossa, só que é a outra que canta, né? E é engraçado não, mas é curioso como essas atrizes da Pink Violence, elas são cantoras também, né? Você tem a Meiko Kaji, que que teve sucesso nos filmes da Toei Pink Violence, e no Ladies No Blood também, mas ela também é cantora. E a Miki Sugimoto também né? Também é cantora e modelo, né? E acho interessante como as atrizes desse período da Pincoega também fazem sucesso fora do cinema, né? Isso é uma característica bem japonesa, assim, né? Eles meio que seguem os preceitos do Star System americano, né? Dos anos 50, de que o artista é multifacetado, né? E isso continua até hoje, né? As atrizes japonesas, elas são normalmente atrizes de filmes live action, elas são VAs, né? Elas fazem dublagem, elas cantam, elas fazem narração de audiobook, né? Jogos, elas dublam jogos também, então elas têm são modelos, elas são bem multifacetadas, né? Os atores também, de certa forma. E é engraçado isso, né? Que eles continuam com isso até hoje, né? Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Pedro, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Eu vi recentemente Durval Discos, da Ana Mulher, né? Eu assisti no Globoplay. Eu assisti
por recomendação de colegas da faculdade, né? Eu nunca tinha visto. E numa aula a gente assistiu a primeira cena, né? Que é um plano sequência incrível, assim, muito bem feito. E eu adorei o plano sequência e falaram pra mim, você assiste esse filme que você vai adorar, não sei como você não viu ainda, porque eu gosto muito de filme nacional, né? E eu fui assistir e eu me surpreendi muito, assim. Não sei se você já viu, do Val Discos, é um filme que ele é muito diferente, eu acho, de qualquer coisa, assim. Ele tem uma história que te prende muito, você quer saber o que vai acontecer depois, e ela toma uns rumos muito inesperados, né? E você não imagina que vai acontecer quando... Da onde o filme começa até onde o filme termina, você fala o que aconteceu. Ele tem umas escolhas estéticas de ritmo e na história que são maravilhosas, assim. Então vale muito a pena ver se tiver acesso ao Globoplay do Walt Disney. Você tem algum meio de contato? Eu tenho o meu Twitter, né? E o meu Letterboxd. Os dois são Boasmon, seu nome, BWASMONF. É um nome meio esquisito, mas é isso. São as minhas redes. Você quer promover alguma coisa? Eu escrevi um artigo sobre a novela Vai na Fé, e ele saiu no Observatório de Cinema e Audiovisual da UF, que chama OCA. Então, se vocês procurarem por OCA no Instagram, OCA UF, vocês vão achar, e lá tem o meu artigo sobre a novela Vai na Fé, que é uma novela que é um produto audiovisual bem diferente do cinema, mas Vai na Fé está dando uma revolucionada nessa novela tradicional brasileira, e eu acho que vale a pena dar uma lida. Eu vou botar os links, tanto do seu Twitter quanto do Letterboxd, e também pro seu artigo, nas notas do episódio. Obrigado. Eu agradeço muito a participação do Pedro e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo, né? Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Oi, do Uruguai, eu sou o Pedro. E este foi o podcast Ponto Cego.